Povo de Deus, é assim, tamo aí. Qual que é o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre como saber a vontade específica de Deus. O que você acha disso? A gente tem que saber quando é que Deus está te mandando, o que Deus quer que você faça. Mas qual é que saber a vontade específica? Vou dar um exemplo, se você vem para Bolívia, ou vai para o Peru, ou vai para outro lugar, ou trabalha no serviço pastoral, serviço evangelístico, como é que a gente sabe? Pessoal, estou aqui na região do mercado e vou mostrar para vocês alguns carros aqui. Ó, tem um estacionamento. Vou mostrar alguns carros que tem aqui para... Olha, esse modelo aqui é uma Toyota, modelo Toyota. Esse aqui é da Renault. Olha, esse aqui é muito grande da Toyota, o Land Cruiser Prado. Tem um maior do que esse que se chama Sequoia, né? Maior do que esse aí. Olha esse outro aqui atrás. Tem bastante carro aqui na Bolívia, aqui no Brasil não tem. Olha, esse aqui é o Tacoma Toyota. Olha um da Toyota lá, né? E esse outro também da Toyota. Vou procurar outro aqui pra vocês. Se o guarda não vai encrespar comigo que tô filmando o carro dos outros. Aqui na Bolívia tem muito carro da Nissan e da Toyota. É uma frota bastante diferente também do Brasil. Tem esses carros, hoje está mais difícil entrar esses carros aqui na Bolívia, porque só pode entrar carro bem novo. Antigamente entrava carro de 5 anos de uso, 10 anos de uso, e agora já o governo já não permite mais. Aí já está mais difícil a entrada desses carros. Está entrando muito carro chinês, né? Igual como é o caso do Brasil. Mas ainda tem esses carros da Toyota, da Nissan, da Renault, né, que são carros são uma frota bastante diferente. Vamos lá, vamos andando. Então, pessoal, estamos chegando já aqui na nossa, olha só, minha rua abençoada, a nossa base, essa casa. Essa questão de carro que eu estava mostrando para vocês, antes aqui na Bolívia os preços dos veículos eram muito baratos, né? E muito barato mesmo. Você comprava um carrão por um valor lá embaixo, comparando ao Brasil, lógico, né? E o que aconteceu? O governo não permitiu mais a entrada de carro, só permite carros novos, né? E os carros, assim, se não me engano, é só no máximo 2 anos, um carro de 2 anos. Então, um carro de 2 anos, ele não vai sair dos Estados Unidos, do Japão, né? O Japão, geralmente, ele começa a mandar carro para fora de 3, 4 anos para cima. Então, fica difícil. E o que aconteceu? Aumentou o número de concessionárias e também encareceu muito o carro usado. Então, esse povo que tinha esses carrões, mas eram tudo carro de 6, 7 anos, 10 anos, entendeu? Mas era carrão, caminhoneta, Toyota, o carro parece um avião. O povo casou com esses carros, sabe? Casaram porque o preço triplicou o valor desses veículos. E não tem mercado, não tem como você negociar, entendeu? Então não é o valor do veículo local, é muito caro. Comparando ao Paraguai, praticamente o preço dos veículos aqui está entre 2 vezes, tem veículo que chega a 3 vezes mais o preço do Paraguai, né? O Paraguai sim, ainda tem veículo bastante barato e o pessoal está facilitando lá. Mas é assim, eu estou chegando, estou falando de carro, o nosso vlog não é nem falando de carro, né? O objetivo do vlog é outro, mas vamos aqui, vou chegar aqui, aí eu converso com vocês sobre o assunto nosso, que é sobre ouvir a voz de Deus de forma específica. Isso é bastante importante, tá? Para onde Deus vai te mandar, o que você vai fazer no campo de missões. Então você saber ouvir a voz de Deus. E bom, vamos conversar com ele. Deixa eu chegar aqui em casa, aí a gente conversa. Só um momento.
Amém? Já cheguei aqui. Sobre esse assunto, sobre palavra específica, o que eu posso dizer para o irmão? Deus, ele tem uma palavra específica se você buscar de Deus uma palavra específica. Existe uma diferença muito grande em você viver os seus objetivos, a sua visão, o seu propósito, a sua vida, o seu querer, e você viver o propósito de Deus. Quando se trata de você obter de Deus uma palavra específica para o seu trabalho, o que você está buscando não é Deus te dar uma resposta para simplesmente a sua pergunta. Você tem uma pergunta, Senhor, seria Chile ou seria Argentina? Seria Peru, seria Bolívia, Equador? Entendeu? Seria preto ou seria branco? Não, o que você está buscando de Deus é você conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito, existe um plano determinado de Deus, existe uma vontade de Deus. Uma coisa que eu não canso de repetir isso. Deus, ele é um ser pessoal e ele tem a vontade dele. Assim como você é um ser pessoal e você tem a sua vontade, Deus, ele é um ser pessoal e ele tem a vontade dele. Então, uma coisa que você vai prestar atenção, amado, é que você deve se conectar com o propósito de Deus. Quando você busca a vontade de Deus para a sua vida, o que você está fazendo é se conectando com o propósito de Deus, pelo qual Ele te criou, pelo qual Deus, ele tem uma vontade. Uma vez eu conversando isso com uma pessoa, um parente, né, que também envolvido muito na obra de Deus, e eu falando sobre isso, sobre essa questão de buscar a vontade de Deus. Nós podemos tomar nossas decisões, essa é a realidade. Você pode tomar sua decisão, só que a diferença é o seguinte: quando você toma as decisões com base na vontade de Deus, Deus, ele se responsabiliza por você, tá? Porque você está vivendo o propósito dele. Não quer dizer que vai ser mar de rosa, mas em outras palavras, você vai ver o mover de Deus na sua vida. Isso é totalmente diferente. Agora, quando você toma as suas decisões e faz a sua vontade, aí você paga pelas consequências. Sabe, uma coisa que é muito interessante, a gente pode observar no meio da idolatria e naqueles que buscam a Deus de verdade, né? As pessoas os idólatras que dizem que são cristãos, estão buscando o ídolo. Mas com que finalidade? Para que o ídolo faça a vontade deles. É muito comum a gente ver isso, traficante, pistoleiro, buscando a idolatria para o ídolo abençoar o seu trabalho. Já parou para pensar nisso? Mas por quê? Porque o ídolo, ele em si, ele não pita nada, ele não fala nada. Ele não tem um senso moral. Ele só é uma divindade, entre aspas, que faz a vontade do homem. Então as pessoas vão lá, vamos dizer, o camarada abandonou a mulher dele e está de olho numa outra mulher que também é casada, e esse camarada está pagando promessa para que o ídolo dele haja uma intervenção para que aquela mulher se separe e case com ele. Tem lógica um negócio desse? E as pessoas estão buscando, e o inimigo está no meio de tudo isso. E quando a coisa acontece no mover do maligno, a pessoa até fala, foi o meu ídolo, né? Você está cansado de escutar essa conversa. Mas por quê? Porque essa divindade, esse ser espiritual que essa pessoa está buscando, ela não tem um padrão moral. Deus não, Deus, ele tem um padrão moral. E outra coisa, Deus, ele é um ser pessoal. Deus, ele olha para você, que você é criatura dele, e ele tem um plano para você. E tudo que você tem que fazer não é querer pedir para Deus que faça a sua vontade, mas é você se conectar com a vontade de Deus. Para o profeta Ezequiel, eu creio que foi Ezequiel, eu não olhei a referência, eu nem lembro, na realidade, tá um negócio ruim eu gravar a referência. Mas vamos lá. O Senhor falou para o profeta que o povo estava buscando a ele, mas que no coração do povo já existia uma idolatria. Quer dizer, o povo estava buscando a Deus, mas no coração do povo, o povo já tinha uma resposta. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Ezequiel. E sabe o que o Senhor falou? O Senhor falou assim, olha, eles estão me buscando, mas eles têm um ídolo no coração. E o Senhor disse, eu vou responder a eles conforme o ídolo que está no coração deles. Adianta jejuar, adianta orar, se você já tem uma resposta predeterminada no coração? Não vai adiantar. Deus é aquele que olha o coração. Você só vai ter uma resposta verdadeira de Deus, para preto ou para branco, para direita ou para esquerda,
A partir do momento que você se rende como Senhor, como ao Senhor, se você se rende como servo daquele que é o teu Senhor. Há um exemplo que eu posso te dar em relação a isso aí. Você vê que Pedro ele estava orando, olha só que homem espiritual. Eu não vou dizer que Pedro não era espiritual, por favor, entenda, né? Mas Pedro estava orando lá no terraço e o que aconteceu? Ele teve uma visão de animais imundos e tá. E o Senhor mandou ele matar e comer. E o que ele falou? Não, Senhor! Olha só. Quem que é Pedro para dizer não? É até meio assim, se é Senhor, não tinha que estar não existe não. Não é verdade? Se é Senhor, Pedro tinha que só dizer que tá bom, vou fazer, e você está mandando fazer o quê? Não é verdade? Mas olha o que Pedro fala. Pedro fala o seguinte: não, Senhor, porque eu nunca comi nada imundo. Aí o Senhor fala para ele: Pedro, não considere tu comum aquilo que eu purifiquei. Pedro vai para a casa do Cornélio. Cornélio era uma pessoa considerada imunda para Pedro, para os judeus. E houve todo aquele problema, a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, teve que reunir todo mundo, e Pedro está dando satisfação, por que foi na casa de um gentio, ele tem que falar da revelação, e todo mover de Deus, coisa e tal. Mas, amado, que complicado para uma pessoa que está fechado numa religiosidade, num sistema religioso, e Deus mostra um caminho para ele, Deus que é Senhor, e ele simplesmente fala assim: não, Senhor. O que Pedro estava querendo dizer? Que o sistema religioso que ele vivia é até maior do que o próprio Deus. Olha, tem coisas que até nos leva a gente a perder oportunidades na vida, de ser usado por Deus. A gente vê na história do apóstolo Pedro ele falando o seguinte, que Deus levou ele para os gentios. Aliás, Deus levou ele para os gentios. Ele fala: desde o começo o Senhor me escolheu para ir para os gentios, blá, 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 blá. Aí quando a gente vê mais na frente, a gente vê Paulo corrigindo a Pedro, porque Pedro, quando estava no meio dos gentios, tratava todo mundo como igual, coisa e tal. Aí quando vinham os judeus, Pedro saía do meio dos judeus e ficava só no meio dos... Então Paulo fez uma correção ali, porque ele estava sendo, dissimulado naquela situação. Aí quando é mais adiante, a gente encontra o apóstolo Paulo falando, né, que Deus levou ele, Paulo, para os gentios, e Pedro ficou com os irmãos da circuncisão. Aí eu fiquei pensando, quando eu comecei a ler sobre isso, eu fiquei pensando, mas vem cá, no começo não foi Pedro que foi para os gentios? Por que depois vem Paulo e Paulo vai para os gentios? Porque, amado, tem coisa que se você não se rende à vontade de Deus, olha, isso é uma discussão completa, viu? Complexa, complicada, muita gente bate boca em relação a isso. Eu estou dando aqui minha opinião em relação a esse ponto aqui. E a minha opinião é o seguinte: Deus começou a tratar com Pedro para ele ir para os gentios. No final da história, o judaísmo que estava no coração do Pedro não sai, e ele não consegue se envolver com a igreja, e acabou aquilo que Paulo no final do ministério, Paulo acaba falando: olha, eu fui para os gentios e Pedro ficou com os irmãos da circuncisão. Então, querido, no meio dessa história toda é o seguinte: ou você se rende à vontade de Deus e saber a vontade de Deus, ou então você vai começar a perder oportunidades. O seu ministério, tem gente que começa assim, começa bem, vai, olha só, presta atenção aqui, o gráfico aqui, o camarada começa a decolar, vai bem, Deus vai usando, vai, e começa a crescer. Aí chega o ponto dessa pessoa não mais buscar a vontade de Deus. Tem coisas que ele começa a não se render à vontade do Senhor. Quem sabe Deus está falando para ele sair do meio da família dele, como fez com Abraão, né? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra, coisa. Abraão fez. E tem gente que, mas meu pai, mas minha mãe, mas meu irmão, meu cachorro, não joguei minha casa, porque essa casa eu lutei para conseguir essa casa. Blá, blá. E não se rende à vontade de Deus. E aí começa a estagnar, começa um momento assim. E daqui a pouco começa outras decisões até mais graves, e ao invés da pessoa ao menos manter, ela começa a descer. Né? Tem gente que desce. O Senhor, ele é Senhor. E a gente tem que levar bastante em consideração esse termo aqui. Senhor. Ele é Senhor. Escuta bem isso. Ele é Senhor. Meu querido, é grave o negócio. O problema também que acontece nesse negócio de ouvir a voz de Deus, de saber a vontade de Deus, é a questão de as decisões mais difíceis que passam na nossa vida
são decisões que nós tomamos, são decisões espirituais. Vou dar um exemplo aqui. Você está pastoreando uma igreja e Deus fala que você tem que sair dessa igreja para ir para o campo missionário, né? Ou vice-versa, você está no campo missionário e Deus está falando para você sair do campo missionário e voltar para o Brasil para assumir uma igreja. Aí você fica pensando, mas as duas coisas são de Deus, mas as duas coisas é bênção. Estar à frente da igreja é bênção, estar no campo missionário é bênção. Tem gente que fala, mas eu não largaria o campo missionário. Mas a questão não é essa. A questão qual é o propósito de Deus. Qual é a vontade de Deus na questão. Então o ponto é esse. Deus, ele é pessoal. Vamos aqui. Deus, ele é um ser pessoal. Deus, ele é um ser que te diz se é branco, se é preto, se é igreja, se é campo missionário. Se é campo missionário, se é igreja. Se é área de ensino ou se é área de evangelismo. Deus é que te diz, filho. Você tem que entender isso. Hoje está muito difícil os crentes entenderem isso. A gente vê isso lá em Atos capítulo 16, né? Paulo, quando ele estava saindo pregando o evangelho, tá aberto. Aí ele chegou, ele quis ir para a Ásia. E o Espírito Santo falou, não, você não vai para a Ásia não, fica quietinho aí. Gente abençoada, estamos aqui de volta. Pessoal, tá difícil terminar o vídeo. Eu acho que eu comecei a gravar esse vídeo faz uns 3 dias atrás. Interrompeu aí, mas você escreveu, né? Samuel, você já sabe quem foi que interrompeu meu vídeo. Olha, eu vou falar para você, vou pedir para você para não apenas escrever o nome Samuel, mas depois desse vídeo, no final desse vídeo, se inscreve teu e-mail, coloca teu e-mail aí que a gente está mandando muita dica preciosa sobre missões e evangelismo por e-mail também. E se você é uma pessoa que gosta de ter informações, dicas aí abençoadas, né, orientações bem práticas sobre a vida de missões, a gente vai estar mandando por e-mail para você também, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos terminar aqui meu assunto. Olha, imagina eu terminar esse vídeo depois de 3 dias. depois de 3 dias depois, como é que eu vou pensar? Eu tava tão empolgado, eu tava vendo, tava tão empolgado fazendo vídeo, aí pum, corta. Isso você vê que não é fácil você estar gravando vídeo, né, em casa que tem criança, não é brincadeira não. Mas tá, sobre ouvir a voz de Deus, uma coisa que eu presto atenção na vida de Paulo, a gente parou lá com Paulo, né? Paramos aqui com Paulo. Então uma coisa que eu presto atenção em Atos capítulo 16, é que quando Paulo teve aquela visão, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse que eles concluíram que o Senhor estava chamando eles para pregar o evangelho na Macedônia. Então isso é muito importante na questão de obter uma palavra específica de Deus. Né? Você vê que eles queriam pregar a mensagem em Bitínia, o Senhor não permitiu. Eles quiseram pregar na Ásia também, o Senhor também não permitiu. Até que o Senhor lhe deu uma visão da Macedônia, um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles tiveram essa conclusão de que o Senhor estava chamando eles a pregar o evangelho na Macedônia. Então, amado, no reino de Deus, na obra de Deus, uma das coisas mais difíceis de você tomar decisões específicas em relação à obra, justamente são decisões espirituais. Porque entre as coisas carnais e espirituais, é mais coisa espiritual. Você é uma pessoa espiritual, você quer estar em missão, quer estar fazendo mas dentro do espiritual, dentro da obra de Deus, qual é a vontade específica de Deus para a sua vida? Então isso aqui é sério o negócio. A conclusão que eu posso chegar aqui para a gente concluir esse nosso vídeo, para você ouvir a voz de Deus de forma específica, você tem que ter tempo em oração. Ter tempo, tirar aquela vida com Deus, tirar um momento com Deus. O outro ponto também que eu falei nesse vídeo aqui também, é sobre a questão de você reconhecer o senhorio de Deus. Não chega para Deus com uma idolatria no coração, sabe? Não chega para Deus com... não coloca nada, reconhece o senhorio de Deus. Se prostra diante dele, da vontade dele, do querer dele. E o outro ponto que eu posso te dizer para que você possa ter uma orientação específica, obter de Deus uma palavra específica, é você saber ouvir a voz de Deus. Deus abençoe, tá? Que o Espírito de Deus continue falando na sua vida, enchendo o seu coração, que você tenha orientações específicas de Deus para o seu ministério. Amém? Um grande abraço e próximo sábado eu te espero aqui novamente com o nosso novo vlog
aqui no nosso canal. Um grande abraço, até mais!